Em meio à Guerra Fria e ao som estridente das guitarras, uma banda emergiu de Hannover para conquistar o mundo. Os Scorpions não apenas definiram o hard rock alemão, eles o levaram aos 4 cantos do planeta. Com hinos como Rock You Like a Hurricane e baladas que embalaram gerações, como Still Loving You e Wind of Change, eles foram trilha sonora de paixões, revoluções e despedidas. Esta é a jornada de uma das maiores bandas de rock de todos os tempos. Esta é a história dos Scorpions. No coração de uma Alemanha em reconstrução, ainda marcada pelas cicatrizes da guerra e pela tensão de uma Europa dividida, surgia uma faísca em meio ao concreto frio da cidade de Hannover. Era 1965, e um jovem guitarrista chamado Rudolf Schenker, movido por um desejo quase ingênuo, mas poderoso, empenhava sua guitarra com um sonho claro: formar uma banda que deixasse sua marca na história. Foi assim que nasceram os Scorpions. Nos primeiros anos, o grupo era mais uma entre tantas bandas que buscavam um lugar no cenário underground europeu, fortemente influenciado pela invasão britânica e pelo som psicodélico que dominava os anos 60. Misturando elementos do blues rock com pitadas de progressivo e um certo experimentalismo, o som inicial da banda ainda era cru, inconstante, mas havia algo ali. Uma energia pulsante, um fogo latente. Foi só alguns anos depois, com a chegada do vocalista Klaus Meine, que os Scorpions realmente encontraram sua identidade. A voz poderosa, mas melódica e cheia de emoção de Klaus contrastava com a energia das guitarras, criando uma assinatura sonora única. A química entre ele e Rudolf era evidente. Ao lado do jovem prodígio Michael Schenker, irmão mais novo de Rudolf e guitarrista solo de impressionante habilidade, a banda começou a consolidar um som próprio, denso, atmosférico e ao mesmo tempo acessível. Essa fase inicial culminaria na gravação do álbum Unsom Krau, lançado em 1972. Gravado nos lendários Star Studios de Hamburgo e produzido por Conny Plank, o disco foi um retrato honesto da banda em formação. Com apenas 7 faixas, o álbum transita por paisagens sonoras introspectivas, melancólicas e muitas vezes sombrias, bem diferente do hard rock direto que viria nos anos seguintes. A faixa título, com mais de 13 minutos, é uma verdadeira viagem instrumental, onde o virtuosismo de Michael e a intensidade de Klaus já se destacavam. Embora experimental e por vezes subestimado, Unsom Krau é a semente de tudo. É ali que os Scorpions começaram a desenhar o mapa de uma jornada que atravessaria décadas e continentes. E mesmo sem saber, aqueles jovens músicos de Hannover estavam prestes a se tornar embaixadores do rock alemão para o mundo inteiro. Os anos 80 chegaram como um trovão. A década do exagero, das luzes neon e dos palcos gigantescos. Cabelos armados, jaquetas de cor cravejadas, solos de guitarra infinitos e multidões ensandecidas. Era a era de ouro do hard rock, e os Scorpions estavam prontos para assumir o seu lugar entre os titãs do gênero. Após uma década de evolução e amadurecimento musical, a banda atingiu seu auge criativo e comercial com o lançamento de 2 álbuns que redefiniriam sua trajetória: Blackout, 1982, e Lavate First Sting, 1984. O primeiro nasceu em meio a um desafio pessoal. Klaus Meine havia perdido temporariamente a voz e passou por uma cirurgia nas cordas vocais. Muitos duvidaram que ele voltaria a cantar. Mas quando retornou ao estúdio, não só recuperou a voz, como a tornou mais poderosa do que nunca. Blackout traz faixas explosivas como no One Like You, que rapidamente se tornou um hino das rádios de rock e consolidou o som da banda com riffs cortantes, melodias grudentas e vocais intensos. A capa, com a icônica imagem de um homem com talheres cravados nos olhos, representava o espírito provocador da banda. Mas seria com Lavate First Sting que os Scorpions alcançariam o estrelato absoluto. Com o lançamento de Rock You Like a Hurricane, a banda cravou seu nome na história do hard rock. A música era um furacão de riffs, refrão explosivo e atitude. Tornou-se um dos maiores hinos da década e catapultou o álbum para o top 10 da Billboard americana. Nas telinhas da MTV, os videoclipes da banda se tornaram presença constante, levando seu som e visual marcante a milhões de fãs ao redor do mundo. E nos palcos, os Scorpions eram pura eletricidade. A química entre Rudolf Schenker e Matthias Jazz nas guitarras, o vocal afiado de Klaus, e uma performance energética sem pausas transformavam cada show em uma experiência catártica. Tocaram nos maiores festivais do planeta, dividiram palco com lendas do rock e arrastaram multidões em turnês mundiais que batiam recordes de público. Aquela banda que começou tímida nas ruas de Hannover agora rugia como um verdadeiro furacão nas arenas de Tóquio, Nova York, Rio de Janeiro e Moscou. Era oficial, os Scorpions haviam conquistado o mundo. Em 1990, o mundo estava mudando. O leste europeu fervilhava com revoluções, e a cortina de ferro que por décadas dividiu o continente começava a se desfazer.
Era o fim de uma era. E os Scorpions, inesperadamente, se tornariam a trilha sonora desse renascimento. Foi naquele cenário de incertezas e esperanças que surgiu Wind of Change. A canção nasceu após uma experiência marcante, a participação da banda no Moscow Music Piazza Festival, em 1989, um evento histórico que levou bandas ocidentais como Bon Jovi, Motley Crue e Ozzy Osbourne para tocar na capital soviética. Para Klaus Meine, aquele encontro entre povos separados por décadas de ideologia foi transformador. Eu vi algo diferente nos olhos daquelas pessoas, lembraria Klaus anos depois. A juventude soviética, faminta por liberdade, cantava e vibrava como qualquer plateia no Ocidente. E foi desse encontro de mundos que brotou a melodia suave e assobiada de Wind of Change. Lançada em 1990, a canção rapidamente ultrapassou as fronteiras da música. Tornou-se um hino da liberdade, e quando nas ruas da Alemanha reunificada, nas praças de Moscou e nos protestos que varriam o bloco soviético, o mundo ouvia aquele assobio, simples, mas carregado de emoção, como um sinal de que tempos melhores estavam por vir. The world is closing in, did you ever think that we could be so close, like brothers? Mais do que uma balada de sucesso, Wind of Change se tornou parte da história. Com mais de 14 milhões de cópias vendidas, é até hoje uma das músicas mais comercializadas de todos os tempos, além de símbolo cultural de um momento decisivo na geopolítica mundial. E assim, uma banda nascida entre o escombro do pós-guerra ajudava a narrar, com acordes e esperança, o fim da Guerra Fria. Provando que o rock pode, sim, mudar o mundo, uma nota de cada vez. Mas o sucesso, como sempre, traz consigo seus próprios desafios. Com o passar dos anos, os Scorpions enfrentaram mudanças na formação, transformações no mercado da música, e o peso inevitável de carregar nas costas um legado tão imenso. Ainda assim, ou talvez por causa disso, a banda nunca parou. Mesmo nos momentos de incerteza, quando o rock parecia dar lugar a novas tendências, os Scorpions mantiveram viva sua chama criativa. Álbum após álbum, eles reafirmaram seu compromisso com a essência do gênero que os consagrou. Enquanto muitos contemporâneos encerraram suas carreiras ou se renderam ao tempo, os Scorpions seguiram firmes, atravessando gerações, países e estilos. Suas turnês seguem arrastando multidões, com shows lotados em todos os cantos do planeta. Klaus Meine, Rudolf Schenker e Matthias Jebs, agora lendas vivas, ainda sobem ao palco com a mesma paixão de quando tudo começou. Mais de 50 anos depois, os Scorpions continuam vivos, não só como banda, mas como símbolo. Poucas bandas atravessaram tantas décadas com tamanha relevância. Os Scorpions não são apenas parte da história do rock, eles são a história. Enquanto suas músicas continuam sendo trilha sonora de novas gerações, uma coisa é certa, o rugido da guitarra de Rudolf e a voz de Klaus ainda ecoam forte, como um furacão. Eles são Scorpions. E o mundo nunca mais foi o mesmo.